Você consegue perceber o apego que você tem à sua própria imagem? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós percebemos aí o quanto o tempo corre rápido. Esses dias já era a virada do ano. Agora já estamos terminando o mês de fevereiro. Como as coisas correm, a impressão que tem é que cada vez mais o tempo passa com uma velocidade incrível. Por isso nós não podemos perder tempo. Temos que dedicar aquilo que a palavra é para a nossa vida e colocá-la em prática. Hoje é um tema importante, sutil muitas vezes, porque como nós estamos em uma caminhada espiritual, a sutileza das coisas se torna maior. Quanto mais você caminha, os detalhes começam a ser muito importantes, porque Deus, muitas vezes, querendo nos mostrar uma verdade, a gente deixa ela meio de lado, porque olhamos superficialmente e não percebemos que nós também caímos naquelas dificuldades. Bom, quero pegar com vocês a palavra do Evangelho que está em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. E diz o seguinte: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, há coisas que é tão difícil para nós que realmente precisamos contar com a graça do Senhor. E aí, essa riqueza que aqui é mostrada de forma material, ela pode ser riqueza interior. Temos muitos de nós somos despojados em relação a bens, mas vai se apegando a outras coisas, coisas mais sutis, como eu disse. E uma delas é justamente a dimensão da imagem. E aí você percebe que quando há apego, há tristeza. A tristeza está muito relacionada aos apegos. Isso significa que nem toda tristeza é por causa de apego, mas em geral, todo apego causa tristeza. Ou seja, se você está triste, pense se talvez não seja uma questão de apego. E aí, o que acontece? Uma coisa geralmente eu faço com alguns irmãos, eu falo assim, quando eles estão tristes, são missionários, né? Alguns deles, e eu falo para eles assim: bom, você está triste? Eu queria que você pudesse imaginar um exemplo de um missionário que para você te encanta. Eu falo ainda para a pessoa, nem precisa dizer quem é, mas eu quero que você imagine esta pessoa e comece a dizer as características desta pessoa. E aí, alguns missionários fecham os olhos, começam a dizer: não, esse missionário é um exemplo de disponibilidade, de mansidão, muitas vezes de firmeza e de doçura ao mesmo tempo. Bom, ótimo, então ficamos só com essas 4 qualidades. Olhe agora para você, percebe se você tem essas 4 qualidades?
Aí a pessoa começa, eu percebo que eu não sou disponível muitas vezes para as pessoas, e eu queria ser. Eu percebo que eu sou impaciente, duro, muitas vezes, e eu quero lutar contra isso e não consigo. E aí a gente vai percebendo o seguinte, ele tem uma imagem, aquela pessoa que está falando comigo, ela está com uma imagem dela diferente da imagem que ela gostaria de passar e de ser. A consequência disso é que bate uma tristeza entre aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu sou. Isso não tem problema no sentido da diferença entre o que eu quero ser e aquilo que eu sou, mas a pessoa começa a se entristecer porque os outros estão vendo aquilo que ela não gostaria de passar. Porque os outros estão vendo a indisponibilidade, estão vendo nela a impaciência, e como missionário não deveria ser assim. E aí tem que lidar consigo mesmo, porque não quer entrar na realidade, de tomar consciência de quem é e de que tem que se abandonar, acreditar que Deus realiza naquele pouco que ela tem uma graça, e que não precisa de uma perfeição para alcançar aquilo que é o sonho de Deus, de ser uma pessoa única. Bom, padre, tudo bem, isso aí vale aí para a vida missionária, para os religiosos. Pois é, acontece da mesma forma num trabalho, numa família. Você muitas vezes vai ter que lidar com a imagem de mãe que você quer ser. Você que vai ter que lidar com a imagem de trabalho que você quer passar. E às vezes você está ali no seu trabalho e você acha que uma pessoa que trabalha com o que você trabalha deveria ser uma pessoa inteligente, ágil, uma pessoa que tenha bom relacionamento. E quando você vai ver no concreto, falta isso para você. E aí você tem que lutar contra isso porque você percebe que os outros estão também percebendo que você não é tão inteligente, que você não é tão rápido nas respostas, que você não dá conta do nível de trabalho que estão te pedindo. E conviver com isso é duro, ainda mais num trabalho que as pessoas estão te exigindo, de certa forma, aqui. E aí é muito interessante, né? Tem um processo que a gente chama, né, que fazem para você de autoconhecimento, que eles fazem também um questionário com outras pessoas. Então, há 3 modos. O modo primeiro, o que você percebe das suas capacidades? Por exemplo, sou paciente, sou uma pessoa tranquila, de bom relacionamento. E aí você vai colocando um parâmetro. Você acha que isso é bom? Isso é razoável? Como que tá? Como que é a tua percepção disso? Então você tem a percepção de você depois eles mandam outro questionário onde você vai colocar o que você espera ser, e depois manda um questionário para os seus amigos de relacionamento de trabalho, aonde eles dizem o que eles percebem de você. O que acontece? É que às vezes você vai perceber que você vê uma coisa de você e os teus amigos veem outra. E às vezes você acha que eles estão vendo o que você está vendo, e não é verdade. Outra coisa é que você às vezes tem um desejo de ser algo tão maior do que aquilo que teus amigos têm expectativa de você. Ou às vezes os teus amigos têm uma expectativa tão grande de você que você tem que conviver com aquilo que justamente é uma realidade, e você precisa trabalhar com isso. Quando eu fiz era muito interessante, porque quando eu fui ver as expectativas que tinham contra mim, eu vi que era uma expectativa de um homem perfeito. Cara, era bom em tudo, tinha que ser bom em tudo um padre. E eu percebi uma coisa concreta, eu nunca daria conta de responder a essas expectativas, porque elas são de um homem perfeito. Eu teria que ter a consciência das minhas limitações, trabalhar um pouco melhor com as minhas expectativas, porque muitas vezes também faço expectativas grandes em relação a ter resultados em relação a mim, e eu precisava me despojar e às vezes ter uma simplicidade de talvez não ser tudo aquilo, mas ao mesmo tempo de ver a grandeza de Deus que se realiza naquilo que eu sou, com as minhas limitações. Mas perder tudo isso muitas vezes vai gerando tristeza. Tristeza primeiro porque você percebe que não vai corresponder às expectativas. Triste, fica triste. O Senhor
deu a este pequeno jovem, a este jovem, uma expectativa para que ele pudesse responder. E ele percebeu que não dava conta de responder e voltou para casa triste. Pois é, quais são as imagens que você espera de você? Quais são as imagens que você acaba até se defendendo para não ter que conviver com a verdadeira imagem de você, daquilo que as pessoas realmente percebem de você? E será que você tem trabalhado com serenidade tudo isso? E por fim, será que em vez de entristecer, você já consegue rir de você mesmo? Porque isso seria uma graça e, sem dúvida, um grande caminho, um grande passo para o céu. Não um rir no sentimento simplesmente de se acomodar ou de viver atrapalhado, mas um rir de ter simplicidade e perceber os seus limites e acreditar no fundo que Deus é capaz de acolher e de amar e de gerar uma resposta muito grande, apesar das limitações nossas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.